Mais um episódio do Qualitar em Foco e hoje você vai saber tudo sobre alergias respiratórias para melhorar a sua saúde, higienização do seu colchão e dormir bem, gente. Quem que não precisa de uma boa noite de sono? E hoje o Qualitar em Foco trouxe 3 especialistas, a Adriana, a Lara, o Carlos Mazaron. Cada um vem com um toque especial para melhorar a sua qualidade de vida. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Lara, Obrigada. Carlos. Obrigado. Gente, o que é isso hoje, hein? Então a gente vai hoje aprender um pouquinho de como cuidar bem da nossa saúde, como ter uma boa noite de sono, né? Através dos serviços que vocês podem oferecer. Aqui, hoje tá que tá, hein? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Adriana, vou começar pelas damas, viu, Carlos? Sim, pode começar. Adriana, fala um pouco da sua trajetória, para a gente de casa conhecer quem que é a Adriana, a sua empresa, esse sonho, essa paixão, né, por fazer com que a gente tenha uma boa noite de sono. É isso mesmo. Então, minha trajetória é longa. Começou em 97, quando eu não tinha nem noção onde eu estou hoje. Assim, eu não tinha noção. Quando eu adquiri as 2 lojas, em 97, eu não tinha noção de como hoje eu sei o que eu levo, o que eu entrego para o cliente, o que eu vim durante esses anos, assim, querendo qualidade de vida, bem-estar, conforto, o descanso ideal mesmo para cada cliente. Mas quando eu comecei, André, eu não tinha essa noção. Foi vindo com o passar dos anos, assim, que a gente vai, assim, transformando mesmo e vendo que, assim, hoje eu falo, assim, o que eu vendo é muito mais, assim, vai muito além de um colchão, sabe, assim? E é excepcional, porque eu vendo, assim, cada cliente, atendimento, conforto, descanso para cada cliente mesmo, assim, sabe? É muito pessoal. Então, assim, a gente vai se transformando e a gente vai, assim, tentando ajudar as outras pessoas, resolver aquela queixa que ela tem. E isso é fantástico. E hoje, às vezes, eu falo assim, que eu não me vejo até trabalhando. Eu faço com tanto zelo, com tanto carinho, que é uma coisa assim que a gente não cansa, né? Eu falo assim, você cansou? Você trabalhou, você cansou? Não, sabe? É muito, assim, é gratificante, muito gratificante. E eu vejo você sempre está participando de eventos, de feiras, né? Buscando sempre o melhor, visitando fábricas aí no Brasil inteiro. Para quê? Justamente para trazer novidades para nós, né? É isso mesmo. E então, durante esse período, a gente foi só melhorando. Igual assim, eu tive assim, a honra de trabalhar com as melhores empresas sempre, nacionais, internacionais, sempre buscando o melhor. Com a Sonhar, trabalhando com as marcas renomadas. A Sonhar ficou quantos... Continua, né? A Sonhar desde 99. Ela é desde 99. Desde 99, que era ali na esquina do Careta, né? Que todo mundo conhecia, hoje é uma Madalena. Tem a outra, mas eu não consigo. Eu sempre falo Sonhar, gente. Sempre falo Sonhar. Então, a Sonhar começou em 99, ali na esquina do Careta, que tem os clientes antigos até hoje, com as marcas que a gente trabalhava, que a gente trabalha até hoje, Cili, Certa, antiga, que tinha, hoje não existe mais, e as melhores marcas. E depois nós fomos ali para onde nós estamos hoje com a Sleep House, aí na Major Nicásio mesmo. Aí no ano de 2022 eu tive a oportunidade, eles procuraram alguns lojistas que tinham assim, autoridade na Foi cidade, fazer uma pesquisa, né, para poder... na cidade, para escolher realmente quem eles queriam oferecer a franquia. Eu fiquei muito honrada por isso, que eu fui a escolhida. E para trazer para Franca esse outro patamar de colchão também, outras empresas renomadas, americanas, Standard Foster, a Tempur dinamarquesa, que é um diferencial maravilhoso que nós temos aqui em Franca, pela Sleep House, a Picolin, que é líder de descanso na Europa. Então, assim, isso tudo a gente foi buscando, igual você falou, sempre eu buscando o melhor. E é muito bom. Então, nós estamos hoje com a Sonhar, que está ali indo para o Poli, perto do Centro Cerâmico, na esquina. E estamos com a Sleep House ali na Major Nicásio, que desde 99 nós estamos na Avenida Major Nicásio. Tem uma história, né, com a Major Nicásio. E é pertinho, é próximo onde era já. É próximo. Né? Então, assim, é muito bom. A Sleep, então, ficou na Major Nicásio, a Sleep House. A outra está lá na
Na Paulo VI, é quase na Paulo VI, naquela avenida do Pontilhão. Do Pontilhão. Isso, que é perto do Centro Cerâmico, em frente à Ribeirânia. Hoje a gente tem um ponto de referência, que a Ribeirânia foi para lá, né, em frente à Ribeirânia. E lá nós estamos também. E os produtos? As duas lojas têm excelentes produtos, porque lá na Sonhar a gente trabalha com marcas nacionais também, a Sun Comfort, a Castor nós temos lá, nós temos a Probel, nós temos várias marcas ali nacionais, e temos a Cili, que é uma marca que acompanha a gente desde 99, nós temos lá, temos a Kinkoio também, que é outra americana que nós temos lá, e na Sleep House nós temos a Picolin, temos a Stand & Foster americana e temos a Tempur e temos outra americana, American Sleep. Então, assim, é de tudo. Então, desde o colchão até os travesseiros também, que a gente também tem os travesseiros, os complementos, que faz toda a diferença no sono também, no descanso. Eu aqui em casa tem que falar, né? Né? Os meus colchões são da cliente antiga. É isso mesmo. E, gente, que delícia. E, realmente, nosso atendimento vai além do só um colchão, né? Vai. As informações técnicas que a gente não conhece, a gente não sabe o que a gente está comprando. Não. Mas quando a gente está com o atendimento da Sonhar ou da Sleep... Pode ficar tranquilo que já está. Já está direcionado, gente. Mas já nós vamos voltar a falar disso, de dormir bem. Isso. Lara, e você? Essa paixão pela fisioterapia, como que surgiu? Como é que começou? Então, né, tipo, essa parte da físio, quando eu estava no ensino... Na verdade, desde criança, eu sempre falava que eu queria ajudar o próximo. Sempre que me perguntava assim, o que você quer fazer quando você crescer? Propósito. Eu sempre falava assim, eu quero cuidar das pessoas. Eu quero cuidar das pessoas. Mas nunca sabia o que eu queria ser, né? Uhum. E aí, quando eu estava no ensino médio, bateu aquela dúvida, né? Época de vestibular chegando, não sei o quê. E aí, eu tava... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero, né? Seguir na minha vida inteira, assim. E aí, eu não esqueço uma fala que um professor fez, né? Comigo, assim... Eu tava conversando com ele, eu tava falando sobre as minhas dúvidas, que eu falei, eu tava em dúvida entre medicina, psicologia, fisioterapia, qual caminho seguir, né? E aí ele falou pra mim, assim, uma frase, falou assim, Lara, todos você vai ajudar a pessoa, já que o seu propósito inicial sempre foi esse, só que você vai dar, tipo... O médico, muitas das vezes, com exceção do cirurgião, ele vai dar o medicamento. O psicólogo, ele vai ajudar. Mas o fisioterapeuta, ele vai colocar a mão na massa. Ele vai dar o caminho das pedras. Então, é ele que vai caminhar do lado da pessoa. E aí, eu falei assim, realmente, tipo, é isso que eu quero, né? E aí, nisso, eu prestei a faculdade, fui para a faculdade, fiz faculdade. Terminei a faculdade em 2019. 2020 eu fui para pós-graduação em São José do Rio Preto, fiz especialização lá no Hospital de Base, é um hospital referência. E aí, São José do Rio Preto realmente é referência. E você quase ficou por lá, né? Quase fiquei por lá. Quase fiquei por lá. Eu recebi a proposta, né, para ficar por lá, e aí pesou um pouquinho essa parte família, tudo, e aí eu decidi vir para Franca. E aí, na época que eu voltei para Franca, em 2021... Eu comecei a trabalhar em hospital, então, tipo, me apaixonei um pouquinho por essa área hospitalar, que até então não era a minha intenção. A minha intenção era realmente trabalhar com clínica, era trabalhar com crianças com algumas doenças neuros, né? Então, meu intuito principal era esse, mas aí, no decorrer da vida, acabei tendo que seguir outros caminhos, que aí veio a pandemia, tudo, e me apaixonei um pouquinho pelo hospital. Após, né, essa vinda para Franca, quando eu retornei para Franca, aí meu pai falou, Lara, a gente tem um espaço, não sei o quê, vamos montar uma clínica para você. Porque aí você não precisa, tipo, ficar também só trabalhando com os outros. Volta para Franca, tudo, então foi isso um pouquinho que me pesou. Não, já deu para perceber que pesou, porque você tem ali, você é muito família. Muito, bastante. Eu já percebi, fulano, meu pai, minha mãe, meu sobrinho, não meu filhado. Então, eu já percebi que você sempre prioriza muito, a família. Assim, então, isso foi um dos fatores primordial para mim ficar em Franca, para mim decidir voltar. E eu falo que é um dos meus principais valores, assim. Eu falo que... Eu brinco assim, né? Que eu sou uma ótima fisioterapeuta, com quem é mais próximo. Eu falo assim, eu sou uma ótima pessoa, sou uma ótima fisioterapeuta, mas a minha melhor característica, eu falo, é ser família e é ser amiga. Eu falo assim, quem me tem como amiga, quem me tem como família,
porque geralmente eu realmente me entrego muito nesses quesitos. E aí, quando foi em setembro de 2021, eu montei a clínica. E aí, lá na clínica, a gente trabalha, né? Eu trabalho com essa parte, eu trabalho com atendimentos domiciliares. Então, é realmente... Porque o que eu sempre quis foi criar vínculos. Eu sempre gostei muito de vínculos. Então, eu falo assim, essa parte de ser família, de ser amiga, o que mais me une realmente são esses vínculos. Tanto que por onde eu passo, eu tenho amigos em São José do Rio Preto, morei lá 1 ano, mas que até hoje eu frequento as casas deles. Então, eu acho que, tipo assim, você fornecer uma qualidade de vida, você fornecer realmente uma melhora, você dar o caminho das pedras, é realmente você caminhar junto. Então, é realmente a gente criar um vínculo ali. E a fisioterapia, ela me proporciona isso. Então, eu falo não só com os atendimentos ali da clínica, mas até mesmo hoje eu mantenho também num hospital. Então, assim, não só ali, mas principalmente também nos atendimentos domiciliares. Essa semana me perguntaram, o que você prefere, atender na clínica ou atender o domiciliar? Aí eu falei, é bem diferente, mas o domiciliar ele me cativa muito, porque você realmente cria esse vínculo. Essa você tá ali, essa também, né, da pessoa chegar, abrir a casa dela para te receber. E para ela é muito mais cômodo. Então, acaba criando, pelo meu ponto de vista, é um vínculo forte mesmo. Muito, muito. Que às vezes vai além, né, do simplesmente de você atender. Você acaba virando amiga da família. Exatamente. Eu tenho idosas que eu atendo Médica que fala que é assim, tipo assim, é minha neta, entendeu? Tipo, foi num lugar e falou assim, não, minha fisioterapeuta já virou minha neta. Porque é realmente isso. É esse carinho que a gente cria ali, esse vínculo. Então, eu falo que eu sou muito grata à fisioterapia, gosto muito da fisioterapia, principalmente por isso. Porque ela é o que me proporciona realmente ajudar o outro, que sempre foi o meu propósito. Então, eu falo assim, eu consigo ajudar as pessoas e consigo ter esses vínculos e ter pessoas próximas de mim. E já você vai falar para nós sobre alergias respiratórias, dores na coluna, né? Nós vamos tentar unir isso aqui hoje, pessoal. Tudo que pode, né, melhorar a nossa saúde e como tratar e como buscar essa ajuda para ter uma qualidade de vida melhor. Mas, Carlos Mazzaron, e aí? Vamos falar da higienização, né? Que também previne muitas doenças. Ah, sim. Mas com a certeza. sua história e a sua trajetória com a sua empresa hoje, que também é referência na nossa cidade em termos de higienização de estofados e colchões, não é isso? Sim. Então, nós começamos em 2009, né? Final do ano agora já vai fazer 16 anos. E, eu comecei com uma franquia. Antes era uma franquia, né? Que eu preferia uma franquia antes para eu aprender, né? Como que... Que tinha os treinamentos, não tinha? Tinha mais treinamentos, né? A gente fazia bastante treinamentos, usar os produtos, né, corretos, tudo certinho. E depois em 2016, acabou o contrato, né? Aí eu mudei de nome, continuei, né, no mesma atividade, só que eu mudei de nome. Hoje a gente trabalhou muito nesse tempo, né, para uma fixação da marca, conhecimento da marca mesmo na cidade, né? Hoje a marca ela é até registrada, a gente tem a marca própria. É a Personal Clean. É. Hoje é só marca própria, quer dizer, começou com uma franquia lá atrás e hoje esse sucesso aí, né, que já é referência em Franca. Então, a gente trabalhou muito na qualidade de vida do cliente, né? Focando em saúde mesmo, né? Buscando produtos de qualidade. Hoje a gente usa alguns produtos que desinfetantes, que a nível hospitalar, né? Que a gente usa na desinfecção mesmo, além da como é que fala, da higienização, né, da sujeira, além da estética, né, a gente trabalha muito a saúde, né, porque é o foco, que é o principal, né, dificuldade de muita gente que tem essa alergia, né, que tem problemas alérgicos de rinite, hoje é muito comum, né. Olha, acho que rinite é uma porcentagem alta dos brasileiros que tem rinite hoje, não é? Sim. Eu falo, todo mundo que eu converso tem um problema respiratório, ou tem Principalmente nessa época, né, de inverno, muita poeira, que acumula ali no sofá ou no colchão, né. Engraçado que a gente não vê, né? Não. Às vezes acha não que vê. tá tudo certo, não é? Tem clientes que a gente vai que ela fala assim, mas não tá sujo não, é só uma poeirinha. Uhum.
Aí, quando a gente começa a lavar, que começa a subir, né? Fazer a extração, né, daquela sujeira, tudo, né? É muita sujeira que está acumulada ali dentro que a pessoa não vê. Aí você mostra para o cliente, fala assim, olha que Mostra, a gente sujeirinha, mostra poeirinha. Olha a poeirinha. A poeirinha, né? A gente chama, mostra, né, para ela ver como que estava, que ela não estava vendo, que ela está escondido ali dentro da espuma, né, por baixo do tecido, na espuma, toda aquela sujeira. Não, e você deita no sofá, aí você está lá, ou no seu colchão, na sua cama, né? Sim. Você está respirando aquela respirando poeira. tudo aquilo, porque com o movimento que você faz na espuma, o ar que está dentro da espuma, ele expulsa, né? Na hora que você senta ali ou deita, o ar sai, né? E vem tudo junto, aquela poeira que está lá dentro na espuma sai para cima. Você não vê a poeira, mas você está respirando. E aí começa aquela alergia, né? Você toma remédio para isso e para aquilo e não adianta, não coceira no nariz, né? Como eu disse também lá no grupo hoje, isso é importante até para os pets, né? Porque hoje é tão comum os pets, né, nas residências, que até os pets sentem isso. Os cachorros sentem, às vezes está lá coçando o nariz, coçando com aquela coceira, às vezes até espirra, né? E às vezes leva no veterinário, não tem nada de doença, não tem nada. É alergia também do próprio estofado que está ali, né? Porque eles ficam, né? Comum hoje eles ficarem estofado, ficar. Então, aí está, o cachorro tudo. Fica em estofado e tudo, mas às vezes ele também urina ali no sofá, gente. Tem alguns acontece, que sim, também. No tapete. Aí vai dando fungo, bactéria. Na cama, no colchão. Na cama, E aí? Aí vai... E eles trazem, né? Eles estão ali no chão, eles trazem bactéria para o estofado, bactéria para o colchão. E hoje é comum as pessoas deixarem, né, os pets nos estofados, né? Eles é da casa, é da família, né? É como se fosse é da família, né? Não, que tem gente que dorme com o cachorro também. Dorme. Você falou, né? Vai e fica com o cachorro dentro em casa, no sofá e tudo, mas tem gente que dorme com o cachorro. Dorme. E aí, de quanto em quanto tempo tem que fazer essa higienização? Quando tem os pets, quando tem o pet? A cada 3 meses, 4 meses no máximo, a gente indica, né? Quando não, aí até uns 6 meses é o ideal. Vamos falar então dessas alergias respiratórias, né, doutora Lara? Como que você pode ajudar, né, orientando as pessoas para essa higienização e também cuidar, né, dessa alergia, que não é fácil. A alergia respiratória, se você não cuidar, ela pode se transformar numa doença crônica. Sim, sim. Assim, a parte da alergia, a gente acaba que atua um pouco, mas a gente atua um pouco mais em algumas outras doenças, que aí seriam um pouco mais na asma, né, na bronquite, o paciente quando ele já DPOC. Então, tudo isso, na verdade, ela vai formando uma cadeia, né? Então, vamos lá, começou ali, a pessoa às vezes geralmente sempre quem tem rinite, sempre tem alguma outra doença associada. Eu sou assim, eu tenho rinite, bronquite e sinusite. Nossa, então, já junta... Todos os rinites eu tenho. tenho. Então, geralmente, quem já tem uma acaba desencadeando todas as outras, né? E aí, a gente sempre fala, né? A primeira vez quando vai... Minha mãe fala quando me levou no médico, o médico, não pode poeira, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Tira a cortina, né? Tira tudo e blá. E assim, hoje em dia, né, tem essa parte da higienização que é importantíssima. A gente fala um ambiente higienizado, ele ajuda, assim, 90% para que as coisas não se propaguem, né? Principalmente questão de bactérias e tudo mais. Porque a pessoa ela já tem ali uma rinite, ela já tem uma alergia. E aí tá com pó, tá isso. Aí o tempo não está colaborando. A gente uma hora faz sol, outra hora faz chuva, outra hora faz frio, outra hora... A gente nunca sabe como realmente está. E aí o sistema imunológico ele não aguenta. E aí, com isso, a pessoa começa a desencadear. Agora é época de que todo mundo fica gripado, todo mundo fica com... Idosos, principalmente, fica com pneumonia. Então, a gente fala assim, associado, que algumas pessoas, a maioria não sabe, porque é uma área que vem crescendo... A gente tem a fisioterapia respiratória. Então, a fisioterapia respiratória, a gente trabalha isso. Na verdade, a gente trabalha a parte pulmonar. Então, na fisio respiratória, nós trabalhamos
os músculos diafragmáticos, a gente trabalha o diafragma é um músculo, então a gente consegue trabalhar ele. Os músculos intercostais, que são músculos responsáveis também, que auxilia nessa parte da respiração. Nós conseguimos trabalhar a expansão do pulmão. Então, porque o pulmão, ele faz o movimento de fecha e abre todo o movimento que a gente faz. Então, a gente puxou o ar, a gente espera que o movimento, né, que o pulmão se abra para receber esse ar e depois que ele se feche na hora que a gente solta esse ar. Então, a gente faz esse movimento e nós conseguimos trabalhar o pulmão para que ele melhore essa capacidade dele. Então, para que impeça, principalmente, tipo assim, ó, crianças e idosos a não serem internados. Então, porque o que a gente mais quer é qualidade de vida e quer que as pessoas fiquem bem em casa, né? Então, assim, a pessoa não só tá ali, né? A gente tem uma criança, tem bebê. Agora foi muito famoso a época de bronquiolite. Muitas crianças internaram por bronquiolite, não sei o quê. Tava assim uma epidemia, né? Teve muito caso de bronquiolite, muito casos. E aí, principal, né, nesse caso da bronquiolite, além da gente manter essa higienização, a gente manter ali higienizado, manter um ambiente umidificado, um ambiente propício ali para a criança, para que ela possa respirar, é importantíssima a fisioterapia respiratória, principalmente em bebê. Porque o bebê, ele está aprendendo, né? Ele acabou de nascer, então ele está aprendendo a respirar ali. E a fisioterapia a gente consegue fazer com que ele respire melhor, com que ele aprenda, que trabalhe mais o pulmão. A gente estimula ali o pulmão do bebê, do idoso, da criança, do adulto, enfim, a trabalhar melhor. Mas a gente fala nesses públicos-alvos, criança e idoso, porque é um que às vezes tem um pouco mais de dificuldade e que tem maiores índices de internação. Então, nesse tempo, principalmente que anda louco esse tempo, é importantíssimo a pessoa ela ter essa noção de que manter o ambiente higienizado, manter, ainda mais bebê que fica a maior parte do tempo deitado, o idoso, às vezes, se é um idoso acamado, vai ficar deitado também. Sim. Então, manter essa parte higienizada, que é o principal, e saber que existem outros recursos para que impeça ou, às vezes, postergue uma internação. Né? A gente fala que fortalece, na verdade, o pulmão, não é? Exatamente. A fisioterapia, quer dizer, a pessoa vai ter que esse fortalecimento, ela vai ficar mais resistente. Sim. E se tem uma boa higienização, fechou o pacote. Quer dizer, ela vai... Se ela tinha crise 6 vezes no ano, ela, de repente, vai passar a ter 2. Porque é um problema que está ali, que tem o tratamento, mas não é assim de uma hora para outra, né? Sim, a gente fala assim, não é tipo, nada a gente faz milagre, né? A gente fala assim, às vezes a pessoa, ela precisa, ela tem... só que igual a gente fala assim, né? Em vez, às vezes, a pessoa ter várias internações recorrentes, talvez ela vai ter menos internação, ou talvez ela, assim, precisa do oxigênio, e aí, quando internou, precisou de um oxigênio ali, e aí espera-se que ela fique 10 dias internada, talvez ela reduza esses 10 dias para 5 dias. Tanto que nos hospitais a fisioterapia respiratória é muito comum, né? Na verdade, a maior parte de nós, fisioterapeutas hospitalares, é a parte respiratória. Não é, tipo, às vezes a gente sempre pensa que é só no exercício ali, na parte motora. Mas não, tipo assim, no hospital a maior parte que a gente atua, além dessa parte motora, é essa parte respiratória. Olha só. E a Personal Clean pode ajudar esses pacientes com a higienização. Sim, a higienização dos estofados, dos colchões, de tapetes, né? Toda essa área que envolve os móveis ali na residência, né? De quanto em quanto tempo é ideal? A cada 6 meses seria o ideal para uma higienização, como eu disse, sem PET. Se tem PET, até antes, até de 3 meses. Não, os PET eu acho que tem que ser de 2 em 2, viu, Carlos? Sim, Nossa, gente! Quanto menos tempo, mais higienizado vai ficar, né? Você sabe que eu já vi casos de pessoas que não tinham PET, não tinha problema de alergia nenhum. Depois, com o PET, desenvolveu. Os filhos desenvolveu alergia. Coisa que não tinha, gente. Sim, é apelo, né? O pelo aí começou do animal, a ter pelo, começou a ter solta pelo, aí essa higienização que não é feita. Se a pessoa não fizer, então como é que fica esse colchão? Vai acumulando ali, a oleosidade corporal, o suor, vai tudo acumulando ali no colchão, que vai proliferando ácaros, bactérias, fungos, né? Tudo isso é muito prejudicial para a saúde, né? São micro-organismos que é muito prejudicial.
como que é o processo? Eu levei, vamos supor que você vai higienizar o meu colchão, tá? Demorou aí, quanto tempo? Umas 4 horas, mas ele ficou sequinho. Porque você vai mexer com o colchão, você precisa do colchão para dormir, como é que faz? Geralmente os colchões a gente faz na parte da manhã, tipo no primeiro horário, 8 horas, que aí à noite é certeza que ele vai estar completamente seco. E se não, também não é o ideal ele passar disso para secagem também, porque senão ele já começa a voltar à proliferação com a umidade que está ali, né? Proliferação de fungos ali. Então é ideal a gente extrai toda a água mesmo, toda a sujeira ali. A gente tem até um secador para isso, para dias mais úmidos, dias de chuvas, que a gente usa um secador para acelerar essa secagem. E antes a gente usa também uma máquina, né, que é a EFA, que a gente faz toda a retirada dessa sujeira anterior. Aí só depois que a gente entra com a parte da higienização química, né, com detergente, com os produtos, com o desinfetante. Primeiro tira uma parte, depois que entra com esse. Gente, que maravilha. E hoje, você entrar na casa de uma pessoa, né, e higienizar o colchão dela, tem que ser uma empresa de confiança, né, igual você falou. E os seus clientes, geralmente, são clientes que ficam parceiros depois, né? Sim, a gente tem cliente desde que a gente começou, desde há 15 anos atrás, né? Que a gente, às vezes a gente chega, eles abrem a casa ali para a gente, eles saem, vai trabalhar, e a gente só fala assim, na hora que você terminar, você só puxa a porta para a gente. Então a gente tem essa confiança, né, de 15 anos de estar ali dentro da casa do cliente sem problema. E a Clean também sempre investiu muito em tecnologia, em maquinários. Gente, eu fui visitar a empresa e eu fiquei assim, né? Eu falei, parabéns, porque ele investe realmente na tecnologia, em equipamentos que vai resolver, que vai facilitar o dia a dia. E aquela máquina de tapete que você tem lá, que eu falo, gente, cada tapete, quase 250 metros quadrados de tapete, o que é aquilo? São tapetes grandes. Eu acho que não tem outra em Franca, não, só a sua. Você é referência para lavar tapetes. Acho que deve ter mais uma só, mas são muito poucas, né? Então, a gente tem bastante serviço nessa área também. Então, gente, olha só a importância de higienizar, de ter um profissional, né? Que a fisioterapia, junto com os exercícios, pode ajudar, né? A pessoa a dormir melhor, fazendo uma higienização do estofado, do colchão, do tapete. Mas, e para quem tem alergias também, Adriana, não só alergias, como a gente está falando de fisioterapia, a gente vê muitas pessoas com dores em coluna, pessoas com hérnia, né, de disco, às vezes troca o colchão, achando que é o colchão, aí tem um outro problema, mas a escolha é primordial. Porque às vezes a pessoa está lá com o colchãozinho dela já faz tempo, aí está na hora de trocar e não troca. Como é que é? Como é que é paixão pelo colchão, né? Não é? Um apego, né? Um apego emocional, né? Eu gostei disso, Carlos. Você falou apego. Mas o Carlos pode falar isso bem, né, Carlos? Porque às vezes ele vai, vamos supor, porque a gente trabalha junto há muitos anos. Então, a empresa do Carlos é uma empresa assim, porque para a gente recomendar um profissional, antes do BNI, a gente já se recomendava muito. Desde quando eu comecei, né, com o irmão dela, numa outra loja, a gente já era parceiro. Foi um dos primeiros parceiros que a gente fez aqui em Franca. Porque quando eu comecei com a franquia, a indicação deles era essa, né, era buscar parcerias com lojas de colchões, lojas de estofados. Né, e elas foi um dos primeiros parceiros. Foi. Olha só, verdade. E eu tenho que falar, e eu falo assim, para a gente indicar uma pessoa para colocar na casa de um cliente e para ser tão profissional quanto o Carlos porque ele é muito profissional. Tipo assim, você fala assim, olha, ele vai tal horário, ele vai. Ele não pode. Então, assim, é uma maravilha. E a gente tem essa troca muito grande que ele fala, Adriana, sabe aquele cliente, vamos supor, o cliente comprou um colchão meu há 15 anos, ele está com aquele colchão, ele precisa trocar já, Adriana, não tem como ficar higienizando mais. Mas é o que o Carlos disse. Parece que eles têm um apego, sabe? Um apego no colchão, porque, infelizmente, mas eu falo às vezes até infelizmente, a gente vende coisa de qualidade. E vender coisa de qualidade dura muito tempo. E a gente fala assim, a vida útil de um colchão. O que é a vida útil de um colchão?
A gente fala de 7 a 12 anos. Aí sempre eu falo para o cliente, bem usado. Por que eu falo isso? Porque não adianta eu vender um colchão com uma qualidade boa se ele vai pôr as crianças pularem no colchão, se ele não vai higienizar o colchão, se ele vai deixar o pet fazer xixi no colchão. Então, assim, é o mau uso. Então, quanto a isso, eu falo assim, o colchão, ele tem uma durabilidade de 7 a 12 anos, aí eu sempre falo, bem usado. Uso normal, né? Uso normal, que tenha a higienização, que tenha o giro, tem que fazer o giro no colchão. Então, assim, sabe, para usar bem usado mesmo. E, então, eu e o Carlos, nós temos muita parceria nisso. Então, é muito bom. Quando a gente tem, assim, um profissional que a gente confia. Porque tem clientes que chamam a gente para lavar um colchão que a gente vê que não tem o que fazer muita coisa ali. Né? Tem colchão de 20 anos, 30 anos. Então, o que a gente pode fazer é apego com o colchão, né? Cara, sabe que um dia eu fui numa chácara e eu falei assim, gente, tinha muito colchão. Uhum. Tinha um quarto que tinha muito colchão nas camas. Tinha camas e tinha colchão em cima dos colchões. Uhum. A hora que eu olhei os colchões, eu falei, quantos anos tem esses colchão aqui? E é o que você deve ver por aí. Tem muito. Às vezes acontece de não conseguir nem higienizar. Aí você tem que falar, Adriana. A gente já chegou a dispensar, chegar na casa do cliente e falar, não tem como. Não dá para higienizar. Melhor você trocar, fazer outra coisa, mas não dá para higienizar. Então, já está acontecido, rasgado. Já aproveita para ser o psicólogo. Desapega, vai, Adriana. Pega um colchão novo. Lá tem facilidade também, né, Adriana? Que você, tem. A gente já chega lá, pega o colchão e vai organizando, sabe? É mais ou menos assim. Não, então, com esse tanto assim, com esse tempo que a gente tem, a gente estava assim. Como a Lara disse, que ela tem os clientes que já viram família, o Carlos também de muitos anos, nós temos isso também, isso é muito bom, né? Assim, então, tem aquele cliente que, sabe aquele cliente que fideliza muito, então, assim, eu vendi para ele, depois eu vendi para o filho dele, depois eu vendi para o neto dele, e um indica o outro, isso aí é muito bom, assim, a gente tem lá, isso demais, assim. E essa infinidade, né? Fala infinidade que você trabalha com produtos bons e tudo, para a gente escolher, Adriana, porque você atende todos os gostos. Uhum. Eu não sei se tem muito a ver com, né? Um gosta de mola, o outro gosta. É uma infinidade de opções. Então, isso também é outra coisa que nós temos lá na loja, assim, que é muito importante. O atendimento personalizado, igual, chega lá na loja, sempre vai estar eu, o Igor, que fala assim, colchão já lembra, Igor e Adriana, né? Uhum. E agora a Valéria também está conosco, na Sonhar está o Eduardo. Então, você vai chegar na loja, a gente vai, assim, primeiro ver o que você necessita, ouvir o cliente, ver qual que é a necessidade dele, porque nós temos todos os produtos. Nós temos molas posturais, que são molas mais reforçadas. Nós temos as molas ensacadas, com grande tecnologia. Cada dia, eu falo assim, essa franquia que eu trouxe, a Sleep House, ela tem assim uma mola, que é um molejo assim, que o tempo todo que eu estava com o colchão, eu não tinha visto. Assim, é muito diferencial mesmo. Tem um diferencial muito grande, porque assim, são molas ensacadas, que a gente antigamente podia vender até para uma pessoa só de 100 quilos, se ela fosse alta, assim. Então, assim, mais gordinha, a gente não poderia oferecer uma mola ensacada. Aí eu tinha que oferecer um colchão de mola postural, que tinha uma mola interligada na outra. Então, se o esposo era mais pesado, pesava 150 quilos, a esposa pesava 60, ela ia sentir ele mexer na cama. Mas eu não poderia oferecer outra coisa. Então, eu ofereci, eu sempre fui muito honesta. Isso aí é sempre, assim. E eu trouxe isso para o Igor também. Honestidade na hora de vender. Então, vai mexer. Aí eu vou sentir, vai sentir. Então, assim, eu tinha que falar isso. Porque, mas eu mola ensacada que eu não sinto ela mexer. Não posso te oferecer. Então, assim, sempre muita honestidade, que eu acho que isso é o primordial para a gente acertar. Aquele peso do lado, né, que ele ia prejudicar, não era ideal para ela. Não, e não ia durar o colchão dele ia acabar se eu vendesse uma mola ensacada anteriormente para uma pessoa pesada. Tá. E aí, com essa tecnologia, umas molas cross system da Picolin, nós temos assim, a gente pode suporte até de 250 quilos de cada lado. E aí, quando tem uma história que eu falei assim, quando nós começamos a vender, antes de ter a franquia, nós já trabalhávamos com a Picolin. Aí eu cheguei na loja e era um cliente nosso antigo e ele estava pesando 180 quilos, que ele ia fazer uma bariátrica.
Aí eu cheguei, o Igor falou assim, ó, vendi esse colchão. Aí eu falei assim, mas Igor, você vendeu um colchão de mola ensacada para ele? Ele falou, uai, mas não é 250 quilos que nós podemos oferecer nesse colchão? Eu falei, uai, falou que é, né, mas... Primeiro colchão, eu fiquei assim, ó. Eu falei, meu Deus. Mas aí ele falou, não, tem que ser. A marca falou, tem que ser. Eu falei, então tá. Aí foi. Aí a gente foi acompanhando, porque era novo para nós aqui no Brasil, a Picolin. Aí você ainda estava insegura isso, porque nova. Era uma marca nova. E atendeu o seu cliente. Essa tecnologia de 250 quilos, uma mola ensacada por um peso, né? E aí a gente sempre tem isso também. A gente tem muito assim, o pós-venda, não é só vender. A gente sempre está cuidando do cliente. Isso aí é um diferencial assim enorme que nós temos de atender e cuidar. É o que a gente faz, a gente cuida. Aí fomos perguntando. Aí eu fiz uma palestra no BNI e ela me gravou um depoimento, a dona do colchão. 1 ano e 6 meses depois, o colchão estava perfeito. Ela falou assim, vou gravar esse testemunho. Então, assim, realmente são molas assim diferenciadas, porque a gente tem até assim um depoimento dela, que aí eu falei, então, depois, né, faz uns 5 anos que a gente está vendendo já. Então, hoje eu falo assim, a gente trabalha com muita tranquilidade no que a gente vende. E você fica monitorando isso, né, Adriana? Porque o que você fez? Você foi monitorar para ver se realmente aquela marca que você estava iniciando com ela se oferecia realmente aquilo que ela estava falando. Que ela estava falando. Isso é muito importante. Eu tenho esse cuidado. Então, assim, é muito interessante. Então, assim, a gente chega na loja, a gente pesquisa tudo. O que ele precisa? Porque, às vezes, tem outro... Assim, eu falo. Às vezes, não é o mais caro que vai atender o que ele quer, entendeu? Eu fico olhando aquelas camonas bonitas. Aí eu falo assim, eu quero uma cama bonita, mas nem sempre a cama bonita é o que vai atender a minha... Tipo assim, uma pessoa, igual você falou de problema de coluna. Eu tenho problema de coluna, então eu não posso dormir numa cama muito macia. Meu colchão tem que ser mais firme. E geralmente, às vezes, os colchões mais caros, assim, que tem um valor agregado maior... os colchões mais altos, os colchões com mais pillow, que seria com mais conforto, mais macios, que a gente chama de plush. E esse colchão plush não é o ideal para uma pessoa que tem problema de coluna. Então, ela não vai se adequar ali. Ela vai travar a coluna, né? Entendeu? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, não, mas eu queria aquele colchão. Não, mas aí nós temos esse cuidado, tanto eu, quanto o Igor, quanto a Valéria, o Eduardo, a gente tem esse cuidado de indicar o que é melhor para o cliente, sabe? Sim. E atender de uma outra maneira, às vezes, mas eu gosto do pilo assim, não, então vamos levar um pilo à parte, você leva um colchão mais firme, e a gente coloca um pilo de visco, a gente tem agora os pilotops separados, que tenta atender, assim, de cada detalhe, porque isso eu trabalho muito lá. Então, assim, tem gente que fala assim, Adriana, tem alguns clientes que ligam pra gente fala assim, para mim, para o Igor, que a gente já conhece mais ou menos o cliente. Já sabe. E a gente conhece os produtos, às vezes a gente consegue fazer venda por telefone, sem o cliente deitar e experimentar, você acredita? E a gente, assim, com o conhecimento que a gente tem, a gente acerta. Geralmente a gente acerta. Não só o conhecimento, e a confiança de quem está do lado. Adriana, você sabe que eu gosto assim, então eu vou te mandar isso, então pode mandar. Tipo sem assim, ver. Na loja. Você acredita? A gente tem umas vendas que a gente vende sem ver. Sem você deitar, né? Deitar, experimentar ali, né? Difícil, né? Mas você acredita? Eu acredito. Então, acredito a gente que isso vende. é coisa que você conquistou ao longo desses anos. Com esse cuidado, com esse carinho mesmo, sabe? Assim, então, assim, não é porque a pessoa não viu que eu vou vender o mais caro. Não, eu vendo que é aquele que ela... Ela tem um histórico lá, ela sabe tudo. Qual colchão que ele comprou, quanto que ele comprou. E até mesmo... que ele gosta. Até mesmo o que ele precisa, se ele tem algum problema na coluna. Se alguma... A gente faz essa pesquisa primeiro com o cliente. Mesmo aquele cliente que vem primeiro, né? A gente faz essa pesquisa para entender realmente o que ele precisa, qual é a dificuldade, qual é a dor dele, para a gente ir certinho, assim. E geralmente a gente até, assim, o cliente às vezes não precisa ir na loja, igual quando é de fora a gente consegue atender. Quando não, também a gente tem, assim, a gente leva, vamos por 2 modelos para o cliente escolher, já fizemos isso, sabe? Nós temos umas histórias que eu falo assim, gente, e é muito bom, assim, a gente poder atender da melhor maneira possível. Aí é que tá. O atendimento é tudo, né? Sim. Ainda mais vocês que vão... Você vai cuidar do bem-estar, da noite de sono. Você vai entrar dentro da casa do cliente, você também, do seu paciente. Né? Essa confiança e credibilidade, vocês como profissionais têm que ter. Né? E é tão bom quando você conquista essa confiança. E quando você já está nesse patamar de você ter vários testemunhos, da pessoa estar ali,
né? Eu gratificante. confio no que a Lara faz, no que a Adriana faz, no que o Carlos faz, porque é um conjunto. Vocês estão aqui cuidando do bem-estar. Porque uma boa noite de sono, gente, não tem preço que pague. Não, é tudo, né? Isso evita o estresse, o cansaço no outro dia, né? Além do colchão, o colchão de uma boa qualidade, hoje influencia até no estresse da pessoa. Influencia até no dia, dia a né? dia. no dia a dia, no No dia a dia, resultado. no Eu resultado. falo, quando eu gravo uns stories, né? Aí eu falo, Aí e ela eu não hoje, sei. Hoje ela tá garotinha lá, né? Como é que fala? Influencer. Não, Ela mas eu grava- falo assim, eu Ela grava gravo. os stories dela e é tanta informação importante que É. você passa e continue assim, porque eu gosto, viu? E eu falo assim, e aí eu não sei, eu não consigo, vamos supor, se eu sei que algum cliente não está satisfeito ali, eu não sei falar assim, olha, aqui eu vendo o seu descanso ideal, eu não consigo, então eu tenho que estar bem certo, então assim, eu procuro deixar todo mundo realmente todo satisfeito, eu ligo, falo, tá tudo bem, você gostou mesmo do colchão, deu certo, porque eu vendo e quero falar com verdade mesmo, sabe? O seu descanso ideal e eu falo assim, vem buscar o seu descanso ideal para você ter os seus melhores resultados, é o que o Carlos falou, porque como a gente vai ter uns resultados, como vão performar numa noite de sono que você acordou um bagaço. Então, Sim. e os problemas de coluna causados pelo colchão, né? Aquele colchão de 30 anos que Sim, tá lá, né, Carlos? É verdade. Que não tem jeito de fazer mais Tem. nada. Lara, como é que você identifica que a pessoa realmente, naquela consulta, aquela dor lombar, é o colchão? Ó, geralmente sempre a gente conversa bastante, né, com o paciente ali, né, com o cliente, tudo. E faz toda a diferença. Eu falo assim, um bom colchão, ele faz diferença. Querendo ou não, a maioria, em média, a gente tem de 6 horas. A gente espera que pelo menos 6 horas de sono a pessoa tenha. Então, o ideal é 8, mas a realidade Tem hoje... gente que precisa de mais para se sentir bem, né? mas eu gosto falo de assim, um mas pouquinho a mais, né? realidade hoje da maioria das pessoas, eu falo dormir que é pouco, menos horas, né? Tipo assim, às vezes as pessoas conseguem dormir 5 horas, 6 horas. Então, a gente espera que pelo menos umas 6 horas ali. E é realmente aquelas 6 horas, 8 horas ou mais que você tem para se regenerar ali, né? E qual que é a diferença, né? Eu falo assim, não adianta às vezes a pessoa ela vai na academia, ela às vezes faz um pilates ou ela faz uma fisioterapia, ela faz um alongamento, só que aí na hora que ela chega para dormir na casa dela, o colchão dela tá horrível. E aí ela fala assim, nossa, mas espera aí, eu tô fazendo atividade física, eu tô treinando, eu tô alongando, eu tô fazendo não sei o quê. E nada tá melhorando. Tipo, eu continuo sentindo dor. Eu acordo no outro dia, parece que passou um caminhão em cima de mim. Que geralmente é essa expressão que todo mundo usa. Ah, eu dormi, mas nossa, parece que eu não dormi, parece que passou um caminhão em cima. Né? Ou já, nossa, eu levanto da cama com dor nas costas. Levanto, tipo, porque a gente sempre, você pergunta e aí você fala assim, como é que tá, né, a sua rotina? Eu sempre pergunto muito, assim, como que é a rotina da pessoa? Com que ela trabalha? Porque tudo isso influencia nas dores. Então, e aí a pessoa fala assim, nossa, Lara, eu acordei e acordo já, da hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, eu tô com dor o tempo inteiro. A gente começou a fazer o tratamento, a gente começou ali, fazer uma mobilização da coluna, comecei a trabalhar, eu tô vendo um resultado ali na pessoa, só que a pessoa continua reclamando de dor. Então, aí é hora de falar assim, e aí? Como que tá o seu colchão, né? Tipo assim, porque faz diferença. Eu falo por experiência própria. Quando você tá lá, você já vê, né? Quando é domiciliar, quando a gente já vê. Você fala, não, aqui o problema. Esse colchão não Achei. tá bom, esse colchão tá muito macio. Acontece principalmente disso. Porque eu falo que o colchão muito macio, dependendo, e até conforme vai usando muito, parece que a gente afunda, né, no colchão. E eu falo isso assim, eu faço alguns trabalhos voluntários, e em janeiro eu fui para Amazonas fazer trabalho voluntário lá. E aí eu falo assim, faz muita diferença, porque eu sou fisioterapeuta, levei alguns recursos, e aí eu tenho noção que eu preciso mobilizar minha coluna, eu tenho noção dos alongamentos que eu preciso fazer e tudo mais. Só que chegava no final do dia, eu tinha que dormir numa rede, e daí eu acordava no outro dia com dor, entendeu? Então, assim, não tava na rede. e aí eu falava assim, como é que um colchão faz tanta falta e tanta diferença, assim, na nossa vida, né? Porque eu falava acho assim, que eu nunca dormi na rede. Uma experiência que eu dormi devia 10 ter, dias. Né? 10 dias? 10 dias. E aí... Eu acho que eu não levanto no outro dia. E aí, exatamente. Então eu falo assim, um colchão, um lugar ideal pra gente dormir, porque eu falava assim, eu fazia todas as coisas que eu precisava fazer
para mim acordar bem e para mim ficar sem dores nas costas, né? Sem dor lombar, sem dor no ciático, não sei o quê. Então, eu fazia todos os recursos, mas mesmo eu fazendo, eu ficava com dor. E aí, então, assim, e aí, né? Então, o quanto é importante a gente ter um lugar bom para dormir, né? A gente ter um colchão bom, a gente ter um colchão de qualidade, um colchão ideal. E é aquela coisa, nem sempre, nada que é ideal para mim é ideal para vocês. Cada um. Todo mundo, cada um é um, entendeu? Tem coisa assim que eu não sei, Lara, se tem a ver, mas tem pessoas que falam assim, o lado de dormir influencia. O horário? O lado O que lado. você dorme. Eu gosto de dormir só ou de bruço, ou de lado esquerdo, lado direito. Isso influencia na coluna da gente? Pode você dormir sempre de algum jeito? Pode machucar? Influencia. Como é que é? Aí, Influencia. Influencia, só que assim, a gente, hoje em dia, né, a gente fala que a área da saúde, a gente vem aprimorando algumas coisas e a gente vai levando para um lado assim, você não precisa fazer aquilo estruturado. Você pode fazer aquilo que for melhor para você, desde que te forneça funcionalidade. Porque, vamos lá, o jeito certo de dormir, você vai dormir de lado, mas você tem que pôr um travesseiro aqui, um travesseiro na perna, um travesseiro não sei na onde, tudo. Eu não consigo, eu me sinto extremamente sufocada se eu fazer desse jeito, e aí? Aí eu vou ter uma boa noite de sono? Não. Então, assim, hoje em dia a gente fala, não é assim, você precisa dormir. Eu mesma sou uma pessoa que gosta de dormir de barriga para baixo, gosta de dormir de bruço. Só que eu sei que dormir de bruço, ela aperta, pressiona mais a minha lombar. Então, se é um dia que eu tô com a lombar sobrecarregada, que eu tô com dor, se eu for dormir de barriga para baixo, eu sei que eu vou ficar com dor. Então, por que eu vou fazer isso? Então, aí eu já dou preferência para tentar dormir de lado. Porque se a gente for dormir exatamente do jeito que fala, a gente vai dormir só de barriga para cima ou de barriga ou de lado, mas com um monte de travesseiro. Só que aí a pessoa não dorme, não descansa. E aí, se ela não descansar, no outro dia ela não é funcional. Então, hoje em dia, a gente busca muito mais a funcionalidade, entendeu? Então, não adianta você ir lá e falar, você vai para um travesseiro, igual você falou. Se a pessoa não está se sentindo bem, então para, que não vai adiantar. Dorme do jeito que você se sente melhor, mas Põe buscando coisas de qualidade. A outra na Tem gente que dorme assim, depois acorda quebrado também, mas acorda descansado, né? E aí é quando a gente brinca, acorda quebrado, mas aí existe a fisioterapia para consertar. Acorda quebrado, mas acorda descansado. Acorda descansado, mas assim... Porque tem como você depois corrigir, né? A gente brinca assim, depois a gente tem, tipo, ali, tem a fisioterapia para corrigir, tem às vezes até mesmo uma academia, um exercício. Então, a gente consegue compensar ali de outro jeito. Porque hoje em dia as pessoas andam com a vida tão corrida que elas mal têm hora para dormir, elas mal têm horário para dormir. Então, a gente precisa, pelo menos, oferecer uma qualidade de sono. Né? Então, o mais importante, eu falo, é que se você tem 6 horas para dormir, então que você durma 6 horas bem. Se você tem 4 horas, pelo menos você durma essas 4 horas bem. Porque aí você consegue, tipo, fazer, né, repor tudo aquilo que precisa ser reposto. Olha só, eita. E a fisioterapia, ela realmente, dá um resultado rápido, né? Primeira, segunda sessão, para quem tem dores fortes, que às vezes nem sempre aqueles remédios que são caríssimos e fortes, que é para dor na coluna, geralmente eles são. Até aquelas injeçãozinhas lá que dói até aquelas vermelhinhas. Quem nunca tomou, né? Mas a fisioterapia, ela trata de uma forma, assim... Certeira. Eu tenho... Parece que você põe a mão na dor... E tira ali. E tira. Exato. Com 2 sessões já é outra coisa, Lara. É bem assim, eu tenho alguns pacientes, né, que às vezes procura, tipo, para fisioterapia. Lá na minha clínica eu também tenho pilates, que às vezes a gente acaba mantendo um pouquinho ali. O paciente foi para fisioterapia e depois ele dá uma continuidade no pilates. E sempre que me procura com dor, com muita dor, tudo, eu sempre falo assim, a fisioterapia em si, eu falo, me dá 3 sessões. Se em 3 sessões você não diminuir nada da sua dor, você pode ter certeza que as próximas 2 sessões você não vai me pagar. E a mesma coisa eu falo pro Pilates. Você vai vir fazer Pilates comigo. Se em 1 mês você não melhorar nada, o próximo mês você não me paga.
Porque é Olha. realmente, tipo assim, é realmente Não ter a tem certeza, jeito, não né? tem jeito. Porque assim, remédio não vai funcionar. Não, não adianta. Tem É gente que... momentâneo, né? É momentâneo. E o remédio, ele Porque vai a hora te que ele melhorar passa ali. o efeito, ele A dor começa volta. a dor Novamente. volta. Então, assim, é realmente a gente entender qual que é a raiz do problema. Então, eu falo assim, ó, a raiz do problema, tipo assim, a pessoa sente uma dor lombar. Então, tá, a pessoa começou a sentir alguma melhora, não sei o quê. Só que aí, conversando durante as sessões, eu percebi que ela tem... Sempre a dor dela piora quando ela amanhece, quando ela acorda. Então, peraí. Então, seu problema não tá só ali no problema postural que você tem. Não tá só no desvio postural, ou na hérnia de disco, ou no bico de papagaio, enfim. O seu colchão também, ou o travesseiro também. Às vezes, a altura de travesseiro. Influencia A altura de super travesseiro, importante. principalmente para dores cervicais, Nossa, é dor no muito. ombro. Então, assim, a altura de travesseiro conta muito. E a gente não dá bola para isso. Não. E a gente Vai tem esse colocando o cuidado. travesseiro Não, lá, é. com 2, 3, e não sabe o que está O que tá pressionando? Às vezes a gente gera uma pressão ali, e às vezes até pode-se depois, com o passar dos anos, a longo prazo, vira uma hérnia, extravasa, não sei o quê, e às vezes, tipo assim, Olha não só. é que foi 100% pensa. culpa do travesseiro, mas ele tipo, ajudou. influenciou muito, entendeu? Então, assim, é realmente a gente ter esse zelo, esse cuidado ali. Ah, a pessoa tem, tipo assim, tá ali com pneumonia recorrente, não sei o quê, e aí você vai ver o ambiente. Ah, você já higienizou alguma vez seu colchão? Não, a pessoa nunca fez higienização do colchão. Então, assim, um idoso, às vezes que já está debilitado, que o corpo já não funciona mais da mesma maneira, que passa 70% do dia dele na cama, ou, né, que eu falo assim, não é só a cama, que a gente não é só o colchão que a gente precisa, né, higienizar, mas tipo assim, ou tá na cama ou tá no sofá. Você faz essa limpeza? Então, às vezes, você faz essa limpeza do ambiente, porque às vezes começa com uma coisa alérgica e piora. Então, a pessoa ela começou ali com uma rinite, só que aí já desencadeou outras coisas. E aí vai para uma pneumonia, aí precisa ficar internado, aí vai para não sei na onde, começa o uso de oxigênio, e aí vai postergando tudo para uma coisa que às vezes tá mais fácil de resolver, entendeu? Gente, vocês juntos, vocês são um trio fantástico para resolver todos os problemas na hora de dormir, de ter qualidade de vida, de ter saúde. Ter saúde, que é o mais importante. Né? Ó, e vocês imaginam que nós começamos a conversar aqui, nós já estamos chegando a 1 hora de bate-papo e eu ficaria aqui o tempo inteiro conversando com vocês, viu? Mas é muito ligado um ao outro, né? Mas agora vocês vão ter um momento, cada um aqui, para falar da diferença que a sua empresa faz para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a gente ter uma boa noite de sono. Né? Vou começar assim, igual a gente começou o podcast. Adriana, por que sonhar? Por que Sleep House? Que agora são 2, né? São. Então a gente tem que falar das Das duas. Pode influenciar na nossa qualidade, no nosso sono. Tudo que você oferece. Eu falo assim que nós ali na loja, tanto na Sonhar quanto no Sleep House, nós estamos assim treinados e com esse conhecimento que a gente tem, essa experiência, em levar o maior nível de conforto para a pessoa. Na hora de dormir, que é igual a Lara estava falando, e o Carlos, que é muito importante, assim, acordar bem para poder ter um dia produtivo, você ter os seus melhores resultados, como eu sempre falo. Então, a noite influencia muito. E lá na loja nós temos esse cuidado de atender desde um travesseiro, porque igual a Lara acabou de falar, um travesseiro mal posicionado, não adianta eu oferecer o melhor colchão para a pessoa, se o travesseiro dela, ela vai dormir um travesseiro alto ou um travesseiro baixo, vai dar problema. Entendeu? Então, assim, é muito detalhe. E lá você consegue ver. tudo, a gente outra... manda deitar o cliente, mais ou menos no colchão que ela vai escolher, vamos por o nível de conforto que isso influencia, se é um colchão mais macio, se é um colchão mais firme. A gente manda deitar no colchão que ela escolheu e colocamos o travesseiro. Então, pela altura do ombro, a gente vai saber se ela vai ficar com o travesseiro alto ou baixo, que isso vai influenciar. Então, não adianta ela ir lá comprar um colchão adequado e eu deixar ela sair da loja com um travesseiro inadequado. Então, é tudo não assim, a gente nada. tem... O colchão tá bom, mas o travesseiro não tá. Então, junta tudo, sabe? Então, assim, é muito cuidado. Então, a gente, assim, qual que é o seu diferencial, Adriana? Meu diferencial, assim, é o cuidado com o cliente, com o atendimento, sabe? Assim, não é só vender, vai lá comprar um colchão, não, é o colchão que você vai comprar, é o atendimento. Sabe, assim, é bem específico. Então, assim, eu sou muito feliz porque lá eu tenho uma equipe maravilhosa,
Eu tem mesmo. tenho, né? Então, Eu, parabéns, o Igor, cliente, a Valério, o Eduardo, Recomendo. nós, assim, nas duas lojas nós temos uma equipe muito boa, então, assim, é excelente. Assim, você trabalhar e saber que você leva aquilo que você fala, sabe? Assim, eu prometo e cumpro mesmo, então vale muito a pena ter. Eu falo lá, às vezes, no BN mesmo, assim, ter uma experiência. Lá, se você comprar um colchão na minha loja, tanto na Sleep House, você vai ter uma experiência em dormir bem, uma experiência diferente. Não só os produtos, porque ela estava falando, nós temos também a marca Tempur, é dinamarquesa. Ela foi desenvolvida, é um material Tempur. Ela foi desenvolvida para os astronautas. É o único certificado, é a única empresa certificada realmente, que eles falam assim que é o viscoelástico, é o travesseiro da NASA, né? Só que a Tempur é um material, material que eles desenvolveram para os astronautas. Não é o viscoelástico, é o material Tempur, que tem menor pressão sobre o corpo. Então, tipo assim, é 3% de pressão. Antigamente, ele era vendido mais assim para o caso dos hospitalares, para não dar escário, né? Que fala, para aquela pessoa que fica acamada para não ter a pressão sobre o corpo. E depois, com o tempo, em 99, veio para o varejo, porque eles viram assim que tinha atletas assim com alta performance que precisava de uma noite de descanso. Eu sou meio leiga nisso, né? Você vai saber mais, Lara. Mas, assim, para ter um descanso ideal com menos tempo de dormir. Porque, assim, o sono REM, ele vem a partir de algum tempo que você está dormindo. E como a gente dorme num colchão convencional, a gente mexe. Mesmo que o colchão é confortável, a gente mexe. Pega o sono e dá uma mexidinha. Porque tem a ponto de pressão que incomoda. Esse material Tempur, não. Então, ele não tem isso. Então, você chega mais rápido no sono REM. Então, isso faz com que você descansa, vamos supor, 3 horas de sono, você descansa como se fosse 8 horas. É o material também diferencial que a gente tem na loja. Lá então, a você gente tem de trabalha tudo. Com grandes né, marcas, empresas que oferecem... Com tecnologias, assim, ó, maravilhosas. Vale a pena conhecer as nossas tecnologias. As marcas são fantásticas, assim, não é só nome, é tecnologia mesmo. Eles entregam aquilo que eles falam. Colchão, o travesseiro também higieniza? Sim, higieniza também. Almofada, tudo? Tudo. Não é jogar ele para lavar, não. Tem que usar alguns produtos também, né? Da mesma forma que você faz a higienização do colchão, você faz pode do ser travesseiro. feito do travesseiro também. Mas o travesseiro ele já dá mais um amarelamento, né? Pelo suor da cabeça, do pescoço. Muito, ainda mais cabelo, a gente tem cabelo comprido, né? Então, aí, a gente, às vezes, até recomenda a troca mesmo. Né? Porque o colchão... o travesseiro... Em quanto tempo deve trocar o travesseiro? Então, isso que eu ia falar. O travesseiro, a gente até fala para higienizar, mas é menos, né, Carlos? Sim. Porque eu acho assim, o travesseiro é trocar. Nós temos travesseiros, igual o da Duoflex, a gente trabalha com uma marca há muitos anos, de látex natural. É um travesseiro de látex natural, um material mais nobre, fresco, tudo. E ele tem 2 anos de garantia. Então, você fala, mas não é melhor trocar com menos tempo? Um travesseiro assim, ele vai durar os 2 anos. Ele não vai nem abaixar, ele vai estar perfeito. O que a gente faz? Manda usar um protetor, entendeu? Aí você vai usar um protetor do travesseiro, que aí esse protetor você vai lavar. Tirou a roupa de cama, lava o protetor, põe no travesseiro. Então, você vai ter um travesseiro, igual o da marca Duoflex, a gente fica realmente 2 anos, mais de 2 anos com o travesseiro. Entendeu? Então, e é um travesseiro que não acaba mesmo. Assim, é um travesseiro. Então, eu tenho esse costume mesmo. A cada 6 meses eu troco. Eu não consigo ficar muito. Ou você usa o protetor. Lara. Olha, eu acho que o nosso diferencial, assim, né? Tipo, o meu diferencial, e até da menina que trabalha comigo lá também é fisioterapeuta, é realmente esse atendimento humanizado. Eu falo que realmente o nosso propósito é realmente gerar uma qualidade de vida. É olhar o paciente, é olhar a pessoa como um todo. Não é simplesmente assim, tô com dor no joelho, então tá bom, eu vou ali, vou tratar o joelho e pronto. Não é isso. Às vezes ela tá com dor no joelho, mas muitas das vezes nem é o joelho a causa. Às vezes é o pé, ou às vezes é a coluna. Então, o corpo está totalmente relacionado. Então, qualquer pessoa que passa ali, primeiro a gente faz uma avaliação, a gente conhece. Como eu disse, eu pergunto sempre o estilo de vida, porque interfere e muito como, né, tipo, as dores e principalmente dor lombar. Eu falo assim, se a pessoa trabalha em pé, se a pessoa trabalha sentado. Então, é realmente olhar a pessoa como um todo. É olhar, às vezes, ela sente ali uma falta de ar, às vezes, ou às vezes você nem percebe que ela está sentindo uma falta de ar,
E aí, na hora que a gente vai conversar, que a gente vai analisar, a gente vê que ela pode ter uma melhora ali dessa parte, dessa capacidade pulmonar. Então, é olhar o paciente como um todo, não apenas o problema dele. É olhar como um todo, não só a doença, e tratar dessa forma mais humanizada, dessa forma um pouco mais carinho, e atuar das duas formas, né? Porque eu falo assim, o fisioterapeuta ele não precisa saber de tudo, ele não é obrigado a saber de tudo, até porque existem vários cursos, várias áreas, várias especialidades. Só que como eu falo que a minha vida ela me levou para esses dois caminhos, então eu sei tanto a parte respiratória quanto a parte tipo motora, a parte física ali. Então é realmente ter esse olhar como um todo, tendo essas duas áreas de atuação, né? Essa parte do hospital, ele me trouxe essa carga respiratória, então aprendi a parte respiratória, né, um pouco por conta do hospital, fiz alguns outros cursos, né, aprendi algumas outras coisas, mas olhar ali também para essa parte motora também, que era o meu princípio desde quando comecei, era essa parte ali, essa parte de reabilitação motora. E cuidar de pessoas, né? É. E cuidar de pessoas. E cuidar. É. E por que a personal clean, a higienização de estofados? Por que as pessoas têm que ficar atentas a isso para melhorar a sua saúde, qualidade de vida? A personal clean, com o tempo, né, que a gente já tem no mercado, a gente adquiriu muita tecnologia, a gente tem parcerias com várias fábricas que eles lançam produtos novos, eles mandam para a gente para fazer teste, e essa questão mesmo da confiança, né, que todo o tempo, a quantidade assim, de tempo que a gente já está no mercado. Né, nós não usamos produto hoje assim, de supermercado que também causaria alergia. Todos os produtos que a gente usa são testados anterior, tudo registrado na Anvisa. Não são produtos de qualidade mesmo, que a gente tem confiança de usar no móvel do cliente. Tanto no colchão, quanto nos estofados, em tapetes. São fornecedores que você adquiriu durante esses anos aí de trabalho. Foi de muita pesquisa, né, de estudos. A gente estuda até hoje. A gente aprende tanto na parte comercial. Hoje, a minha esposa que fica na parte comercial, eu fico só mais na parte, né, operacional mesmo, né? E ela que faz todo o orçamento, agendamento, e ela me passa e a gente vai para o operacional no outro dia. Então, a gente adquiriu toda essa tecnologia ao longo do tempo. Vocês são quantas pessoas lá? São você, só eu, minha esposa e mais um. E mais um. Só mais um que... E olha que ele não para, viu, gente? Você vai lá, ele está o dia todo. Não, é o dia todo. É um tapete, é um colchão, é um estofado e é o dia inteiro, o dia né? todo. Às vezes, chega na segunda-feira, a gente já fecha os horários para a semana toda, todos os horários. Até na sexta-feira já está fechado. Abre a agenda só para outra semana. Só para outra semana já. E para a gente que está em casa aí encontrar a Personal Clean? A gente tem o Instagram, né? @personal.clean, e o WhatsApp é 999994727. Olha, vamos lá então, pessoal. É uma empresa que a gente recomenda, que a gente, né, confia, participa de um grupo de empresários, já com mais de 80 empresários, é referência na cidade, né? A Personal Clean tem esse atendimento, então vale a pena. Como é que a gente encontra a Lara? Lara Andrade? Pode, tanto o meu Instagram profissional, né, o da clínica, que é Espaço Lara Andrade, e é espaço com S, tá? Então, espaço, não tem o E, Espaço Lara Andrade. E o meu pessoal, que às vezes também eu acabo postando algumas coisas lá, é _ Lara Andrade. Então, e através hoje do Instagram, a gente encontra tudo, manda um direct, entra em contato, não é? Exatamente. Sim. Tanto da Personal Clean como da Lara. Da Adriana também tá como a Sonhar e Sleep, cada uma tem um Instagram, como é que é? Cada uma tem um Instagram. Tem a Sleep House, Sleep House. Franca, e a Sonhar Colchões também no Instagram nós temos. E na Major Nicásio, né, facinho Major acesso. Nicásio, você passa lá, já. Do lado ali da 016, em frente à Ering. E subindo para o Poli, na Avenida Francisco de Paula Quintanilha, que é em frente à Ribeirânia, está a Sonhar. Nesses dois endereços. Gente, passou mais de uma hora aqui que a gente está conversando. Foi muito bom estar com vocês hoje, ver o profissionalismo de cada um de vocês e
fazendo a diferença nas vidas, né, de muitas pessoas. Muito obrigado pela participação de cada um. E até o próximo Qualitar em Foco.